Olá, olá. Olá, olá. Boa noite, gente. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, meu povo. Tô hoje aqui de cara limpa, sem make. Foi corrida à tarde, eu fui pra academia e não deu tempo de me maquiar antes de voltar pro consultório. Então tô aqui de cara lavada para falar com vocês. Então não reparem nas minhas olheirinhas. Ou reparem também, não tem problema. Sejam todos muito bem-vindos. Caravana de onde que vocês são? Temos caravana aqui de Presidente Prudente? Cadê a caravana de Presidente Prudente? Cadê a caravana do interior de São Paulo? Pirapozinho, que mais tem aqui perto? Álvares Machado, Tarabai, Taciba, Adamantino. Cadê a galera das caravanas aí do interior de São Paulo? Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Cadê a galera de Alto Araguaia, Mato Grosso? Cadê a galera de São Paulo, capital? Cadê a galera do Rio de Janeiro? Cadê a galera da Itália? Vamos chegando aí, caravana da Itália. Teve um cara uma vez que me acompanha aqui, que é da Itália. Como que tá aí? Conta pra gente. Manda aí nos comentários como que estão as coisas na Itália. Enquanto o pessoal vai entrando, sejam bem-vindos, Aline, Vivi, Rinaldo, Rosário do Oeste, Mato Grosso, caravana de Buenos Aires. Olha só, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, se aconcheguem. Vamos entrando. Entrou? Olha a caravana de Santos. Legal. Isso aí, vão me dizendo, caravana, de onde que vocês são, gente. Enquanto vocês vão me contando aí de onde vocês são, pra eu saber de onde vem a galera que me acompanha aqui. Vou conversar hoje. Ah, gente, hoje passei raiva, hein? Mentira, não foi nem passar raiva. Eu acho que hoje em dia não me traz nem raiva, não é o sentimento, mas me angustia e me corta o coração o que a gente vai conversar aqui hoje. Vocês sabem que eu também atendo crianças aqui no meu consultório, né? E hoje eu atendi a mãe de duas crianças, assim, que uma me cortou o coração, mas a outra me cortou mais. E, na verdade, assim, as duas crianças, né, que eu atendi, eu não vou entrar em detalhes com vocês. Por quê? Por questão de ética, né? Então não vou compartilhar com vocês aqui detalhes dos casos das crianças. Mas com relação ao que acontece, isso não acontece só com com dois, isso acontece com as minhas dezenas de crianças que eu acompanho aqui. Então eu acompanho várias crianças, eu trato de várias crianças aqui no meu consultório. E é engraçado ou peculiar, ou olha só que maravilha, com todas essas crianças, eu já ouvi relatos das mães e das próprias crianças de psicofobia. O que é isso, gente? Não tô entendendo, mas é fobia da própria mente? Não, gente, é o preconceito relacionado aos portadores de transtornos mentais. Para vocês terem uma ideia, gente, as crianças, né, difíceis das escolas, geralmente elas chegam aqui no meu consultório. Então, sabe aquelas crianças que quebram tudo, que às vezes tem vídeos, já vi no WhatsApp, esses vídeos que viralizam de crianças quebrando carteiras, quebrando lousas, xingando o professor. Esse tipo de criança que aparece nos vídeos, que compartilham e que falam: nossa, a escola pública está um caos, olha como estão os alunos, olha como está a educação pública. Então, sabe essas crianças? Essas crianças que quebram carteiras, que quebram lousa, que xingam o professor, é justamente dessas crianças que eu trato aqui. Porque este tipo de comportamento, né, um comportamento agressivo, um comportamento inquieto, ou um comportamento desatento, um comportamento ansioso, ou o que muita gente fala mal educado, que é mal educado. Gente, muitas vezes não é só uma questão de educação. Então, a gente tem que entender, né? É diferente da live que eu fiz lá falando da hiperatividade em crianças.
ao mesmo tempo em que existem crianças que sim, têm uma criação prejudicada, tem pais que não conseguem dar ali uma criação de paz, com ordem, né, que não proporcionam amor para a criança, que não proporcionam às vezes sequer higiene direito para a criança, existe um outro grupo de crianças que são portadores de transtornos mentais. Então, crianças que têm autismo, crianças que têm TOD, que é o transtorno opositor desafiador, crianças que têm TDAH, crianças que têm atraso cognitivo. E essas crianças, gente, que são geralmente as crianças problemas da sala de aula, elas aparecem aqui, ó, na minha frente, aqui no consultório. Aparecem a criança, né? Na verdade, elas ficam ali naquele cantinho, né? Que eu deixo ali com um brinquedo para elas. E aqui fica a mãe conversando comigo, né? E eu analisando a criança aqui do meu lado. E o que essas mães me falam, gente, é triste. Então, hoje, uma mãe chorou descompassadamente aqui na minha frente, não porque ela estava instável ou deprimida, mas porque uma profissional da saúde falou pra ela que o filho dela nunca ia ter jeito, que o filho dela nunca ia conseguir aprender, que o filho dela nunca ia conseguir evoluir, que o filho dela nunca ia conseguir estudar numa escola e se relacionar com outras crianças. Gente, isso é coisa de um profissional da saúde falar sobre uma criança. E não é uma criança que nasceu em um berço de ouro, uma criança que recebeu educação, uma criança que passa por dificuldades, tá? Inclusive no meio, por dificuldades socioeconômicas, tá? A criança, por exemplo, que tá aqui, porque a prefeitura das cidades aqui ao redor, elas têm... a prefeitura tem pagado para as crianças virem aqui consultar comigo. Eu me sinto assim, eu fico feliz de saber que o meu trabalho, que estão confiando no meu trabalho, né, que estão me mandando pacientes graves, e eu fico feliz, sabe, de poder trazer, gente, porque vocês não têm noção de como que essas famílias chegam fragilizadas aqui pra mim. Vocês não têm noção, porque são famílias assim que faziam acompanhamento no SUS, faziam acompanhamento no Sistema Único de Saúde. Imagina, recebiam ali uma atenção, infelizmente, eu sei como tá difícil hoje para os médicos atenderem no SUS, mas recebiam uma atenção muito superficial, e as prefeituras têm bancado, né, esse tratamento particular aqui comigo. E as mães chegam tão fragilizadas, crianças que estudam em escola pública, o que os professores falam para essas crianças. Gente, pelo amor de Deus, se você conhece alguém que é professor, alguém que é psicólogo, alguém que é terapeuta ocupacional e que trabalha em órgãos públicos, fala pra essa pessoa assistir essa live, eu te imploro, pelo amor de Deus, fala pra esse psicólogo, pra esse professor, pra esse terapeuta ocupacional, pra essa diretora de escola assistir essa live, eu te imploro, porque facilitaria tanto o meu trabalho, tanto, mas tanto, se essas crianças, ao chegar na escola, pudessem encontrar pessoas um pouquinho mais capacitadas, ou com um pouquinho mais de conhecimento, ou não é nem conhecimento, um pouquinho menos de maldade, um pouquinho menos de preconceito, porque você falar isso para a mãe de uma criança que é difícil, uma criança que é agressiva, uma criança que não consegue aprender, uma criança que está com 11 anos de idade e não consegue escrever, você chegar para a mãe de uma criança que já está fragilizada, que já está tendo dificuldade, que, pô, com certeza essa mãe, imaginem só, essa mãe já criou expectativas. Que mãe não cria expectativas sobre um filho, né? De pensar, pô, tô aqui gestando esse filhozinho, tomara que ele cresça e tenha um diploma, que ele seja um jogador de futebol, tomara que esse filho possa ser sei lá, um dentista, tomara que esse filho possa ser... A mãe já tá tendo essa dificuldade em lidar com essa quebra de expectativas, ou seja, ela já sabe que as expectativas dela não serão cumpridas da forma como ela esperava, né? Ou seja, esse filho pode ser muito bom sim, em outras coisas, né? Ele pode ser muito bom, às vezes, sei lá, tocando um instrumento, não sabemos ainda, né? Não sabemos ainda. A gente tem que trabalhar, e o meu trabalho também envolve isso, trabalhar as potencialidades dessa criança.
né? Estimular o que essa criança tem de bom para que ela possa ser muito boa em algo, ou pelo menos ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que pratique o bem. Só que a gente tem que entender, gente, que são crianças ainda. Esse tipo de comportamento, a agressividade, às vezes a dificuldade em aprender, sair da sala, desrespeitar o professor, são comportamentos que não condizem com aquilo que é socialmente aceito. Eu entendo que todo professor quer uma sala em paz, todo professor quer ter paz para ensinar, mas não é essa a nossa realidade. Já que não é essa a nossa realidade, já que nós não vivemos em uma sociedade com crianças perfeitas, maravilhosas, que tiram nota 10, prestam atenção e se desenvolvem bem e falam, professor, como você é maravilhoso, e leva a maçãzinha pro professor, a gente não vive nessa realidade. Então, acordem, professores, acordem. Tá? A gente não vive nessa realidade. E se vocês não tiverem a noção da realidade que a gente vive, vocês vão magoar muitas mães por aí. Muitas mães. Então, hoje eu recebi uma mãe com o coração arrebentado porque ouviu, não sei se também isso já aconteceu em outros casos que eu atendi, referente a diretora de escola. Então eu já teve uma diretora, porque eu entro em contato, tá? Eu ligo para as diretoras, eu ligo, às vezes eu falava com a psicóloga, geralmente eu falo mais com a psicóloga, mas eu ligo para as psicólogas, eu ligo para as diretoras. Pra professora eu ainda não consegui contato, é mais difícil, por isso que eu tô fazendo essa live. Então, se você conhece algum professor que lida com crianças, pelo amor de Deus, pede pra ele assistir essa live, eu imploro. Então, o que acontece? As minhas crianças, minhas crianças, chás criança, como diz lá em Cuiabá, elas são mais difíceis, gente. Tem que ter mais paciência com elas. E elas precisam de mais amor do que uma criança perfeitinha que leva a maçã pro professor e que tira nota 10. Elas precisam de mais mansidão do que essa criança que tira nota 10 e leva a maçã pro professor. Só que o que nós vemos hoje em dia são professores que não são capacitados para lidar com esse tipo de criança. Tá, falta recurso, falta o governo dar curso, não sei o que falta. Mas tô pedindo pra chamar esse professor aqui pra essa live, né? Porque daí às vezes o aluno sai e o que acontece é isso, tá? Não tô mentindo. O que acontece é, o aluno sai da sala de aula e o professor fala, não quer estudar? Então vai, sai. Gente, isso é postura de um professor? O professor é a figura de autoridade da sala, né? E para ser uma autoridade na sala, e aí depois os professores reclamam às vezes que não são respeitados, para ser uma autoridade na sala você precisa ter essa autoridade. Para ter essa autoridade você precisa ter conhecimento, né? E quando eu digo conhecimento não é só do livrinho não, tá? De comportamento de criança. Você tem que saber entender que naquela sala você vai tratar da criança que nasceu em berço de ouro, nota 10 e que tem uma educação perfeita em casa, e que você vai ter ali na tua frente também aquele aluno que chega em casa, o pai vai gritar com ele, a mãe não tem dinheiro para comprar o arroz ali do dia, que chega em casa, o irmão usa drogas. Então, professor, você vai ter na sua sala de aula esses dois professores. Eu entendo, professor, eu entendo, diretora, eu entendo, querida psicóloga, eu entendo, terapeuta ocupacional, eu entendo, tia que olha como é a supervisora ali do recreio, eu entendo que é mais fácil a gente dar amor, a gente dar atenção e a gente ter compreensão, mansidão, paciência com a criança que leva a maçã pro professor, que elogia o professor e tira nota 10. Isso qualquer um tem. É mais difícil ter paciência, ter mansidão, ter sabedoria e fazer aprender a criança que tem alterações de comportamento. A criança que é mais desatenta, a criança que é agressiva, a criança que responde o professor. Só que vocês têm que entender, professores, ou diretores, ou terapeutas ocupacionais, ou psicólogos, qualquer profissional da saúde que tá aí fazendo caca
tá fazendo caca na cabeça das crianças e na cabeça dos pais dessas crianças também. Porque vocês não têm ideia do caos que vocês causam. E eu vejo isso aqui na minha frente, nessa cadeira do meu consultório. Eu não estou falando sem propriedade. Eu estou falando com a propriedade de quem atende essas crianças, dezenas de crianças, diariamente, e vê o estrago que vocês estão fazendo. Tá? Então, meus queridos professores, cuidado ao se colocarem como vítimas da situação. Cuidado ao se colocarem como, nossa, coitadinho de mim, nossa, ninguém me respeita na sala de aula. Preste atenção, você não é a vítima. Talvez a vítima seja justamente essa criança que te xinga, que é agressiva com você, porque ela chega em casa e ela lida com um pai que não a trata bem, com um pai que não dá amor, com uma mãe que bate, ou com um irmão que usa drogas, ou ela tem um transtorno do espectro autista, ou ela tem um atraso cognitivo, ou ela tem um TDAH, que são doenças, meu Deus do céu, são doenças, são crianças doentes. São doentes, só que não é um câncer, né? Quando é um câncer, e aí a criança chega toda carequinha, com a máscara, quando é um câncer, e a criança chega carequinha com a máscara, todo mundo ama, coitadinho, vamos cuidar, vamos dar amor, vamos dar afeto. Só que quando chega uma criança doente da mente, ninguém vê, coitadinha, ninguém vê, ela precisa de afeto, ninguém vê, ela precisa de amor, ninguém vê, eu vou orar por essa criança. É a criança que é excluída, é a criança que é deixada de lado, é a criança que não pode brincar. Uma vez, eu lembro no Rio de Janeiro até hoje, gente, tinha uma paciente minha que ela tinha esquizofrenia. O filho dela tinha problemas de comportamento. Você imagina, gente, a paciente tinha esquizofrenia, estava estável, bonitinha, sabe? Sem sintomas psicóticos. Só que o filho dela, imagina você viver com uma mãe, né, que tem um comprometimento mental significativo. O filhinho dela tinha muita alteração de comportamento, ele tinha muita energia, muita hiperatividade. E uma vez ela me mostrou uma foto que até hoje não sai da minha cabeça. Ela mostrou uma foto que ela chegou na escola e o filhinho dela estava num cantinho da sala de aula, sentado, enquanto todos os outros faziam atividades ali, lúdicas para aprender. E o filhinho dela sentadinho, excluído da sala de aula. Gente, isso que eu tô falando é muito real. É muito real. Pelo amor de Deus, professores, em que mundo vocês estão? Parem de se fazer de vítimas e coloquem-se como figuras de autoridade e coloquem... Me emocionei. Parem de se fazer de vítima e se coloquem como a figura de autoridade que vocês devem ser em sala de aula. Tá? Vocês não são os coitadinhos e que ninguém respeita. Vocês têm que ter primeiro a noção de que essas crianças não estão bem, de que nós vivemos um momento de crise psíquica global. Tá? A gente fala muito do coronavírus, a gente fala muito da pandemia, a gente fala muito das infecções contagiosas, mas o fato é, a gente vive uma pandemia de crise psíquica global há muito tempo e ninguém olha para isso. Professores, vocês estão lidando, vamos pensar, já que a gente está em época de coronavírus, vamos imaginar que essa criancinha que grita, que xinga o professor ou que não aprende, que não consegue aprender, que não presta atenção, que é desatenta, que é hiperativa, vamos imaginar que essa criancinha está contagiada pelo coronavírus. Só que ao invés de precisar de isolamento, essa criancinha, ela precisa de um outro tratamento, né? Porque não é o coronavírus. Ela precisa de aconchego, ela precisa de afeto, ela precisa de amor. Essa criança precisa de compreensão, de mansidão, de paciência para aprender. Professores, tratem-se, tratem-se. Vocês precisam estar bem para lidar com crianças. Se vocês não conseguem lidar, passa o bastão para outro. Arruma outro emprego, vai fazer cookies, vender suculenta, vende álcool gel no semáforo. Hoje mesmo eu dei uma ideia para um senhorzinho que eu encontro e já comprei pão dele no semáforo. Falei, por que o senhor não vende álcool gel? E eu falei, depois eu vou postar a resposta dele no feed. Outro assunto. Mas, resumindo, professores, faz parte da profissão de vocês estarem atentos a esta criança e saber lidar com elas, certo? Não adianta ficar reclamando que não é respeitado em sala de aula se você não consegue ser esta figura de autoridade.
que sabe lidar com o comportamento de cada um. Eu entendo que a situação não é fácil, eu entendo que lidar com muita gente não é fácil, eu entendo que, que as crianças também estão, por exemplo, eu entendo que tem questões de personalidade, né? Então tem crianças que são realmente, que não têm uma educação em casa adequada, mas vamos entender que tem gente que tem transtorno mental mesmo, tem gente que tem, quando eu digo transtorno mental, não é pejorativo, tá? Se você entende como pejorativo, é uma questão sua, tá? Transtorno mental, vou pegar o livro, é assim que a gente fala. Ó, transtornos mentais, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? Então, quando eu falo transtorno mental é porque é o nome que a gente dá. A gente não chama de doença. Eu falo de forma leiga aqui porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Mas nós temos crianças que têm transtornos mentais, tá? Transtorno do espectro autista, transtorno da ansiedade de separação, transtorno ansioso, transtorno depressivo. Tem criança que tem depressão? Tem. Essa criança que grita com você, professor, essa criança que agride o outro no recreio, minha querida diretora, ela pode estar com depressão, ela pode estar com um transtorno ansioso, ela pode ter um transtorno do espectro autista, né? Ela pode ter o autismo, ela pode ter o TDAH, ela pode ter o transtorno opositor desafiador, enfim. Essa criança é uma criança doente, diretora. Essa criança, minha cara professora, é uma criança doente que precisa da tua compreensão, que precisa pelo menos de um conhecimento mínimo seu para lidar com isso. Ano passado, eu não me esqueço, teve uma diretora que eu liguei algumas vezes, sabe? E eu sentia na voz e na fala dela o preconceito que ela tinha com aquela criança e como ela queria se livrar daquela criança para voltar a ter paz na escola dela. Gente, e eu me coloco firmemente no telefone com essas pessoas. E eu falei pra ela, eu falei, olha, isso que você tá falando, você vai me desculpar, mas isso é preconceito, né? Isso é falta de conhecimento. Se você precisar, eu te mando artigo, me passa o e-mail aí da escola, eu te mando artigos fáceis de ler pra você aprender a respeito e saber lidar com essa criança, mas dessa forma como você age não dá. Tá, gente? Então essas crianças, elas precisam de mais cuidado. Essas crianças, elas não podem ser excluídas. Essas crianças não podem ficar sentadas na cadeira do ladinho enquanto as outras estão brincando. Essas crianças não podem sair da sala de aula e tudo bem, não é assim. Essas crianças precisam de alguém mais perto delas. Elas precisam de uma voz mais mansa. E quando eu digo mansa, não é passar a mão na cabeça do que ela fez de errado. Não é passar a mão na cabeça do que ela fez de errado. É sinalizar e mostrar o que é errado, mas com carinho, com firmeza, com mansidão, com sabedoria, meus caros professores. Certo? Essas crianças precisam de afeto. São crianças que chegam em casa e que às vezes não tem um abraço, não tem um beijo, não tem um que bom, meu filho, como foi seu dia hoje. Às vezes ela chega em casa e o pai tá espancando a mãe. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Isso me dá uma angústia real, sabe? De pensar nisso e de pensar que esses professores que fazem isso com as crianças e que eu ouço, eu não tô mentindo, eu ouço isso aqui das mães, tá? Eu tenho que ligar para essas escolas. Esses professores que se colocam aí como coitadinhos, na verdade, são os verdadeiros vilões. Vocês vão me desculpar. Tá? Porque o que eu vejo aqui de estrago que é feito com as minhas crianças, com as crianças que são portadoras de transtornos mentais, que sim, são agressivas, que sim, às vezes quebram coisas, mas isso é um sintoma, meu Pai eterno. Vai, pega uma súmula psicopatológica, que é o que a gente usa para dar diagnóstico. Tá lá na súmula psicopatológica, quando você faz uma análise da psicomotricidade, por exemplo, a gente analisa a psicomotricidade, se um paciente é inquieto, tá lá. A agressividade, heteroagressividade. O que é heteroagressividade? É justamente um sintoma, de uma doença mental. Essa criança, meu querido professor, que te xinga, isso também tá lá na súmula psicopatológica. Atitude hostil faz parte da súmula psicopatológica. Essa criança está adoecida.
Tenha paciência com essa criança adoecida. Ela só não tá com a máscara e com a cabeça rapada porque teve câncer, porque é uma outra doença, né? Então tenha piedade com essa misericórdia dessas crianças também. Paciência, mansidão, firmeza, sim, mas sabedoria, né? Ah, não, saiu da sala, graças a Deus, né? É justamente assim que eles pensam. Ah, que bom que saiu da sala esse aluno, agora eu vou ter paz para ensinar. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Bruna colocou, e vai adoecer o professor também. Se o professor não tiver maturidade para lidar, pode ser que ele adoeça. Aí o professor é que vai ter que buscar ajuda, né? Aí o professor vai ter que buscar fazer uma terapia, procurar ajuda psiquiátrica. Mas essa criança, ela tem direito a uma educação de qualidade. Ela tem direito a aprender, né? Isso tá na Constituição. Quando a gente pega o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem direito à educação. Ela tem direito. Então, este tipo de comportamento, né, vindo de professores, de diretores, isso não é nem é inconstitucional, que fala, eu não sei esses termos de direito. É inconstitucional. Sei lá, vai contra a Constituição. E além de ir contra a Constituição, né, já que essa criança que é portadora de transtorno mental, essa criança que tem um TDAH, que tem um transtorno do espectro autista, que não consegue se relacionar sequer ali com sei lá, não sabe sequer brincar de carrinho, você acha que essa criança vai saber respeitar um professor e saber lidar com os coleguinhas? Não vai. E essa criança, pelo ECA, meu pai eterno, é uma coisa mais básica, qualquer um sabe o que é isso. Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem direito à educação. E quem que dá a educação? Quem é a figura de autoridade que deve dar educação a esta criança? É o professor. É o professor. E o que eu vejo hoje, e eu falo isso com propriedade, porque eu atendo dezenas de crianças, e as crianças mais graves da região têm chegado aqui na minha frente, né, dos órgãos públicos, né, então das escolas públicas. As prefeituras têm feito tem pago consulta para essas crianças estarem aqui na minha frente. Eu falo com propriedade. Essas crianças recebem um tratamento vindo dos professores, vindo dos diretores, vindo de quem trabalha nas escolas. Triste. É triste a forma como as escolas lidam com essas crianças. É triste a forma como os professores lidam com essas crianças. E depois vem se colocar em papel de vítima. Eu não vou cair nessa, não. E eu tô aqui pra falar a verdade e pra trazer a verdade pra vocês também. É isso que acontece. É isso que eu vejo aqui na minha frente. E então, gente, eu peço, sério mesmo, encarecidamente. Eu sei que eu tô toda aqui de olheira, o cabelo não tá nem bonito hoje, tá tudo arrepiado, precisando fazer uma hidratação. Mas o que eu peço é compartilhem essa live, por favor, eu peço mesmo, assim, compartilhem, peçam pros professores assistirem essa live, pros diretores de escola assistirem essa live, pros psicólogos que cuidam de crianças assistirem a esta live. Peçam para, sei lá, para os terapeutas ocupacionais assistirem essa live. Peça para aquela tia que vende o lanche na escola assistir a essa live. Pede para aquela auxiliar de inspeção, aquela tia que cuida ali do recreio. Peça para essa tia assistir essa live. Pelo amor de Deus, me ajuda, gente. É sério. Ajuda essa mãe que chorou aqui hoje na minha frente, angustiada, porque uma profissional de saúde falou pro filho dela que ele não tinha mais jeito, que ele nunca, usou a palavra nunca, que ele nunca ia conseguir ficar em uma escola, que ele nunca ia conseguir aprender, que ele nunca ia conseguir ser uma criança normal, tá? Compartilhem essa live, me ajudem a divulgar essa informação. A gente precisa chegar nos ouvidos, na cabecinha desses professores, desses instrutores, destes diretores, destas secretárias das escolas, dessas pessoas
que convivem com estas crianças. E se você encontrar esse tipo de criança no mercado, esse tipo de criança nas ruas, em qualquer lugar, se você encontrar uma criança agressiva, uma criança inquieta, uma criança hiperativa, uma criança difícil de lidar, saiba que essa criança pode sofrer muito. Às vezes essa criança chega em casa e vê o pai batendo na mãe, vê o irmão cheirando cocaína, vê o pai brigando porque o irmão cheira cocaína. Então, coloque-se no lugar dessa criancinha, né? Imagina só. Imagina que difícil deve ser para uma criança chegar em casa e presenciar isso tudo. É óbvio que o comportamento dessa criança vai sofrer impacto. E é dessas crianças que eu cuido aqui na minha frente. E eu sozinha, eu não consigo fazer milagre, porque eu não sou Deus. Não sou. Mas se você fizer a sua parte, se os professores fizerem a parte deles, se os diretores fizerem a parte deles, se os psicólogos fizerem a parte deles, porque psicólogo também já fez... eu sei que tem muito psicólogo que me acompanha aqui. E eu peço esse olhar atento, gente, porque vocês são da saúde mental, pelo amor de Deus. Vocês fizeram faculdade pra isso. Vocês têm que... Não é permitido vocês fazerem esse tipo de desculpa a palavra, eu vou falar. Esse tipo de cagada que eu vejo aqui. E eu já ouvi. Já ouvi muita coisa, assim, absurdos. De coisas que os psicólogos dizem pras mães ou pras próprias crianças. É assustador. É assustador o que eu ouço aqui. Tá? E eu anoto tudo em prontuário. Então, se alguém quiser alguma prova, tá tudo em prontuário. Eu anoto tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida desde a faculdade, é tudo que eu ouço, eu anoto em prontuário. Nada passa despercebido. Tudo fica muito bem anotadinho ali no prontuário. Então, queridos psicólogos, fiquem atentos com o que vocês dizem para os seus pacientes, para as mães dos pacientes, né? Principalmente, estou falando hoje principalmente das crianças. Né, você que atende público infantil, você que trabalha na rede pública, que atende crianças, cuidado, muito zelo, muita mansidão e muita sabedoria e conhecimento. Vai ler, busca conhecimento científico, vai ler, lê isso aqui, lê, né? Então, gente, às vezes eu sempre busquei muito discutir caso com psicólogo, sabe? Hoje eu não tenho mais tempo por conta da demanda da minha agenda. Mas eu sempre ligava para os psicólogos para discutir, né? Eu tenho psicólogas parceiras que eu trabalho até hoje e que eu sinto falta até de ter esse contato, de ligar, de conversar. Mas eu sempre busquei fazer isso e eu já tive vezes de psicólogas virem com um tipo de conhecimento que não fazia o menor sentido, sabe? Às vezes conversando sobre diagnóstico de uma forma até arrogante e de uma forma que não faz sentido. Nada disso aqui, e nem com a psicopatologia, né? Então, psicopatologia é uma coisa que, graças a Deus, durante a minha residência, tem uma coisa que era forte lá no IPUB, e quem me acompanha aqui e é do IPUB sabe, é a psicopatologia. Então, a gente sai muito bom lá de psicopatologia. Então, é uma coisa que eu falo com tranquilidade, que eu sei bem, sei fazer. E aí, às vezes, o psicólogo, ele vem de forma arrogante, conversando com você, falando, imagina, não é isso, e quando você vê, eu fico quieta, às vezes, ouvindo, porque você vê a pessoa falando e tá falando... merda, sabe? Tá falando uma coisa que não faz o menor sentido, cara. Tenha humildade, querido psicólogo, querido terapeuta ocupacional, querido diretor, querido professor. Tenha psicólogo em admitir que talvez você não saiba muito a respeito disso. Tenha humildade em dizer assim, opa, isso aqui eu não manjo muito bem, com isso aqui eu não tenho muita afinidade. O simples fato de você ter humildade em admitir que você não manja disso, cara, legal, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente vai construindo um tratamento juntos, mas humildade, né? Humildade em admitir, até aqui eu vou, passou daqui eu não vou tanto, né? Igual eu já comentei com vocês, paciente hipertenso, cara, eu sei passar enalapril, losartan, mas não manjo tanto, eu não vou em congresso disso há tempos, então eu encaminho pro cardiologista. Essa humildade falta na gente. Isso falta em todos nós, independente se você é profissional da saúde ou não. Essa humildade falta no ser humano, né? Em perceber, até aqui eu vou, depois daqui eu não vou. Até aqui eu sei, depois daqui eu não sei. Professores, busquem
Tenham humildade. Humildade, professores, diretores, tia da cantina. Tenham humildade em admitir que você não entende muito disso, que você não entende mesmo desses transtornos mentais que geram agressividade, que geram, às vezes, hostilidade. Tenha humildade em admitir isso, pronto, já é um primeiro passo. Só de você ter humildade em admitir isso, você pode fazer uma coisa muito boa, que é silenciar. Não falar merda para essas mães, para essas crianças. Porque hoje eu tive que consolar uma mãe que despencou aqui na minha frente porque um profissional da saúde falou merda para ela. É muito triste, gente, isso. Isso é angustiante. A gente já tá num tempo de muita crise, de muita coisa ruim. Não seja você mais uma fonte disso. Tenha humildade de saber que isso aqui você não manja e vai buscar saber. Professores, façam um curso de educação especial. Isso deve ter disponível de graça no YouTube. No YouTube hoje em dia não tem de tudo. Então, consome isso. Vai ver vídeo de educação especial, de educação para crianças especiais. Consuma esse tipo de informação. Para de ficar consumindo só fake news e coronavírus e busca isso. Busca esse tipo de informação. Vocês precisam, professores. Parem só de se fazer de vítimas. E busquem esse tipo de conhecimento. As minhas crianças precisam de vocês. Só que precisam de vocês capacitados. Precisam de vocês com humildade, sendo humildes, sendo mansos, tendo paciência. Precisam de vocês tendo sabedoria, sabendo passar este conteúdo. Não é só saber o conteúdo, professor. Você pode saber esse conteúdo muito bem, mas você é professor. Você tem que saber passar este conteúdo para qualquer aluno ali, independente do tipo de comportamento. Você tem que saber lidar com um aluno bonzinho que te dá a maçã e que te fala que você é lindo, e você tem que saber lidar, professor, com esse aluno difícil, esse aluno agressivo, esse aluno hostil. Você tem que saber lidar, professor. Busque informação a respeito, tá? Gente, por favor, compartilhem essa live, me ajudem, eu imploro, me ajudem, compartilhem essa live. Vocês não têm noção das coisas que eu ouço aqui na minha frente, tá? É triste. As crianças choram, as crianças sofrem, as mães sofrem de ouvir. Me ajudem, compartilhem essa live, por favor. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até amanhã. Essa live ficou gigante, foi mal. É isso aí. Tchau, tchau.